Pessoal, nessa aula a gente vai tratar de um assunto extremamente importante que se refere à exclusão, à possibilidade de exclusão de sócio minoritário em uma sociedade limitada. Vamos tratar sobre esse assunto? Bem, quando a gente fala de possibilidade de exclusão de sócio em uma sociedade minoritária, a gente fala de possibilidade de uma exclusão administrativa, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Essa exclusão ela vai se dar de maneira simples e através da alteração do contrato social por parte dos sócios que estão excluindo o sócio que está excluído. Então, 3 sócios, 2 decidem excluir esses 2 sócios vão alterar o contrato social, excluindo o terceiro. É sobre essa exclusão que eu quero falar hoje, é sobre essa exclusão que nós vamos abordar. Bem, quais são os requisitos para que essa exclusão seja possível de maneira administrativa? O primeiro dos requisitos é que essa possibilidade conste expressamente no contrato social. Se não constar expressamente essa possibilidade no contrato social, o sócio a ser excluído será excluído através do Poder Judiciário, uma ação judicial de exclusão que vocês já sabem que certamente levará muito tempo. Do ponto de vista contratual, a cláusula que precisa constar não é necessariamente uma réplica do artigo 1085, pode ser inclusive um item lá muito simples, do tipo: será permitida a exclusão do sócio minoritário em conformidade com o artigo 1085 do Código Civil. Será permitida a aplicabilidade ao artigo 1085. Não tem problema nenhum, se tiver ali expresso isso, já permite a exclusão do sócio minoritário através de simples alteração contratual, através de procedimento administrativo. Mas, que fique claro, se você deixar o contrato social vago dessa forma, certamente seu cliente terá problema. Só que antes de entrar nesses problemas, vamos continuar nos requisitos. Então, primeiro requisito, que é a cláusula a possibilidade consta expressamente no contrato social. Segundo requisito, que o sócio a ser excluído seja minoritário. Ele tem que ter menos, uma participação inferior a 50% do capital, e do outro lado, obviamente, tem que ter mais de 50% do capital social. O que será necessário, meu caro, minha cara, é que o sócio, ao ser excluído, se ele tiver 40%, do outro lado da mesa poderão ter 2 sócios com 30% cada um sócio com 60%, um sócio com 10% e outro com 50%, um sócio com 50% e outro com 0,5% e o sócio a ser excluído com 49,5%, não tem problema nenhum. Então a questão aqui, gente, não é da quantidade de sócios que tem de cada lado. É em cima da participação societária daquele sócio que será excluído e ele obrigatoriamente terá que ser minoritário. Esse é o segundo requisito, tá bom? Terceiro requisito, qual é? Que esse sócio a ser excluído pratique atos de inegável gravidade. E aqui fica a primeira dica para você fazer isso bem feito no seu contrato. O que é ato de inegável gravidade? Se possível, pare esse vídeo aí agora e escreva vários atos que você entenda que um sócio pode cometer e que poderá ser considerado ato de inegável gravidade. Provavelmente, se eu pegar o seu papel, vai ser diferente do que tiver escrito no meu, do seu colega, da sua colega. Por quê? Porque é critério muito subjetivo, concorda? Então é teu papel como advogado, como advogada, fazer um contrato bem feito, estabelecendo criteriosamente quais são esses atos que podem ser considerados atos de inegável gravidade, de maneira a tirar a subjetividade desses atos e dessa cláusula e transformá-la em um critério objetivo. Por exemplo, é critério de possibilidade de exclusão de sócio que fornecem informações para o concorrente. É considerado ato de inegável gravidade desviar dinheiro. É considerado ato de inegável gravidade utilizar dinheiro da sociedade para pagar despesas pessoais. É considerado ato de inegável gravidade assinar um aval, uma fiança, uma garantia sem ter tido autorização de mais de 70% dos sócios. A partir do momento que você faz isso, você torna esses atos com critérios objetivos, o que facilita demais
na hora de promover a exclusão de algum dos sócios. Lembrem-se, vara que dá em Chico dá em Francisco. Então hoje, se seu sócio é majoritário e você redige uma cláusula pensando nisso, pode ser que amanhã ele seja minoritário. E a cláusula que hoje o ajuda, amanhã o prejudicará. Então tente sempre fazer uma cláusula homogênea, uma cláusula equânime, para você não ter problema em quando você estiver do outro lado da mesa. O outro item que também cria subjetividade é que esse ato praticado pelo sócio a ser excluído possa colocar em risco a continuidade da sociedade. O que é colocar em risco a continuidade da sociedade? Tirar muito dinheiro, tirar pouco dinheiro, movimentar para cá, movimentar para lá, isso também é subjetivo. Então, qual que é o seu papel? Colocar a objetividade nisso. Será considerado colocar em risco a sociedade, desviar patrimônio acima de tantos. Isso servirá para você criar critérios objetivos para essa cláusula, que é extremamente importante em um contrato social de sociedade limitada. Lembre-se, quanto mais critério objetivo, mais fácil para você, como advogado, resolver os problemas que advierem das disputas societárias ali envolvidas. Depois desses requisitos, a gente tem a questão procedimental. Qual que é o procedimento da exclusão? O procedimento da exclusão está estabelecido no parágrafo único e envolve uma convocação para a participação de uma reunião na qual o sócio excluído terá direito de se defender. Essa reunião, por alteração legal recentíssima, só tem obrigatoriedade de acontecer quando houver mais de 2 sócios. Se tiver 2 sócios na sociedade, essa reunião não é obrigatória, não precisa acontecer reunião, pode ser a simples alteração contratual depois de ser concedido o direito de defesa para outra parte. Mas havendo mais de 2 sócios, é obrigatória a existência de uma reunião, e essa reunião tem que ter sido devidamente convocada para esse fim, constando expressamente o porquê da reunião, sobre qual a acusação daquele sócio minoritário que será excluído. Será necessária a realização de uma reunião, obviamente, com uma lavratura de ata, e que nessa reunião seja permitido o direito de defesa para aquele sócio que eventualmente venha a ser excluído. Então você, como bom advogado, como boa advogada, deve se preocupar. Convocação está certa ou não? Porque se não estiver certa é causa de nulidade. Na reunião foi concedido o direito de defesa? Foi ou não? Foi feita uma ata? Foi lavrada uma ata? O que consta dessa ata? Essa ata foi bem redigida, narrou exatamente tudo o que aconteceu? Feito isso tudo, registro na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas jurídicas, a depender do tipo de atividade dessa sociedade limitada para a qual você advoga. Lembrando que é muito importante, e aí já por questão prática, que você se preocupe em como vão ser apurados os haveres do sócio excluído e como esse sócio excluído será pago. Como assim, Franco? O que você quer dizer com isso? O sócio excluído ele vai ter direito, obviamente, a receber a parte que lhe toca dentro da sociedade. Como que você vai calcular isso? Vai ser pelo patrimônio líquido? Vai ser pelo patrimônio líquido considerando o fluxo de caixa? Vai ser pelo fluxo de caixa descontado? Vai ser pelo capital social, que eu não sugiro nunca você trabalhar com capital social, porque não representa a realidade da sociedade. Como que vai se proceder, então, ao cálculo do reembolso que o sócio excluído fará jus? Se vocês pensarem nisso, vocês conseguem resolver grande parte dos problemas, porque um problema muito sério tirei essa pessoa que está me dando problema, agora quanto que eu pago a ela? Como que eu vou pagar ela? E aí a gente entra no outro fator que como será feito o pagamento? A minha sugestão é que vocês trabalhem com prazo. Por exemplo, 2 meses de carência, 1 mês de carência, 6 meses de carência, e que trabalhem com um parcelamento. 12 parcelas iguais e sucessivas sem juros, 6 parcelas iguais e sucessivas sem juros. Isso constando expressamente no contrato social, e é papel seu fazer isso constar no contrato social para poder proteger o interesse do teu cliente. Lembrando que seu cliente pode ser o excluído ou ele pode ser aquele que exclui. Então é necessário uma cláusula equânime para você ter essa tranquilidade de que tudo acontecerá da melhor forma possível. Espero ter ajudado nesse tópico a respeito de exclusão do sócio minoritário. Qualquer dúvida você sabe onde me achar. Um abraço forte, até o próximo vídeo.